cara, o vendedor, ele tá, eu não preciso. Só que o comprador também não precisa, velho. E aí quando começa essa do eu não preciso, o negócio morre. Tu não precisa ter o valor em caixa para conseguir fazer uma aquisição. E cara, se tem uma coisa que vai dar errado, é tu fazer um bom negócio com alguém ruim. Preferível tu estar debaixo do meu guarda-chuva do que eu estar batendo de frente contra ti. Porque o valor da empresa ela não é baseado no quanto fatura, é baseado muito mais em quanto a empresa lucra. O comprador e o vendedor, cara, eles têm que, no final, comemorar juntos. Não existe crédito só para empresa grande, existe crédito para empresa organizada. O que mais destrói a negociação é ego. A empresa ainda tá pequena, começando, engatinhando, vamos dizer assim, tem muita confusão patrimonial. Os empreendedores, eles não sabem que é possível adquirir um concorrente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Equity Talks. Eu estou aqui com os meus colegas de trabalho, especialistas na área de captação de recursos financeiros, Sérgio William e Rafael Cocolico, que é advisor, especialista na área de M&A. E, gente, a gente vai falar sobre um tema aqui muito bacana, que poucas pessoas abrem para os empresários tradicionais, empresários comuns ali, né, o pequeno e médio empreendedor, que são estratégias. Estratégias que os grandes empreendedores utilizam, mas que você também pode aplicar aí na sua empresa para que ela cresça mais, de forma mais saudável, utilizando recursos de terceiros, utilizando recursos de fundos de investimento, de bancos, mas é preciso fazer isso de uma forma muito segura. E aí a gente está aqui com dois monstros dessas áreas para juntar e trazer o máximo de informação para você que está aí do outro lado. Então, a gente vai falar sobre como crescer a sua empresa comprando outras empresas, talvez o seu concorrente, utilizando capital de terceiros e não capital próprio que está aí no seu caixa, tá bom? Então, Rafael, o que tu espera aí para esse episódio? Nesse episódio hoje nós vamos trazer as melhores formas de vocês fazerem uma compra, uma aquisição de uma empresa de forma segura. E eu vou trazer aqui como você pode comprar uma empresa sem ter dinheiro em caixa de forma saudável. Boa, então bora pro debate. Bem-vindo ao Equity Talks. Então, gente, seguinte, pra gente começar, eu tinha uma empresa antes de fundar a Vispa, uma empresa na área de tecnologia, e eu posso dizer pra mim, cara, eu nem sabia que era possível comprar um outro negócio. E aí, o que o cara pensa normalmente? Tu pensa que, eu tenho que botar mais cliente pra dentro de casa, tenho que vender mais, tenho que melhorar meu produto. Então, eu como empreendedor, naquela época, antes de vender essa empresa, pensava somente nisso. E aí, óbvio que a maturidade, a experiência, as oportunidades me mostraram que eu poderia crescer comprando outros negócios. Tanto que a gente fez aquisições de algumas empresas para poder expandir a nível nacional. Mas, cara, uma coisa que eu noto na base, assim, ó, os empreendedores, eles não sabem que é possível adquirir um concorrente. E aí a gente já tem que começar, acho que, a trazer e pulverizar essa visão no mercado de que toda empresa, ela pode fazer uma aquisição ou uma venda, sabe? Porque talvez o teu principal investidor seja o teu principal concorrente, cara. E aí, acho que começa desde a base, sabe? Essa visão de tu mostrar pro cara que, não é só crescimento orgânico que existe, tu pode crescer a tua base adquirindo um fornecedor, adquirindo um concorrente teu, e aí a gente começa a ver o mercado se movimentando mais nesse sentido. Então, uma coisa que eu quero discutir com vocês aqui também é, se a Visp quiser adquirir um concorrente nosso aqui, que faz gestão financeira, um cara que faz valuation, talvez, tem um time lá que está capacitado, que está treinado, existe processo, ferramenta, já está funcionando. Uma empresa completa. O que eu teria que fazer? Eu, como empreendedor, qual seria o primeiro passo para eu conseguir buscar essa empresa para poder comprar? Não, Pablo, muito legal, tá? E essas perguntas, elas devem ser respondidas antes mesmo de ser feita a aquisição, tá? O plano para uma aquisição sadia começa muito antes da operação. Porque se deve fazer um plano de negócios, né? Um business plan, para conseguir organizar e ter o mapa, ter o roteiro de tudo que vai ser analisado, tudo que vai ser levantado, possíveis targets, para conseguir fazer essa aquisição. Então a gente primeiro arruma a casa para poder receber visita depois, tá? Uhum. Então esse é um ponto muito importante, tá? O comprador, quando ele pretende e começa a fazer esse business plan, ele começa a estruturar o porquê, né? Os motivadores para ele conseguir fazer essa aquisição. Eu quero comprar porque tem funcionários bons lá, eu vou fazer uma acqui-hire, né, que o pessoal chama,
eu vou comprar porque eles têm um sistema em específico, inclusive a Visp é um baita potencial, porque nós temos IA aqui agora e a gente está revolucionando o processo de aquisição por causa da implementação de inteligência artificial aqui, linkando tanto comprador com vendedor. Então são motivadores para uma Big Four, por exemplo, analisar a possibilidade de comprar a Visp, né? Utilizando a Visp como exemplo. Também existem possibilidades de fazer aquisições porque tu quer entrar num mercado regional. Pô, eu tenho uma operação de telecomunicações em Santa Catarina e eu gostaria muito de entrar no Paraná. Se eu puxar toda a minha rede até o Paraná e fazer, colocar clientes de forma orgânica, não vai sair mais caro, mais trabalhoso do que eu comprar uma lá? Talvez não dê certo esse investimento. Quantos anos eu vou demorar para conseguir colocar 10 mil assinantes de forma orgânica no negócio? A gente tem exemplos inúmeros de operações que estão há mais de 20 anos e que infelizmente não atingiram isso. Mas quando começam a fazer aquisições, dobram de tamanho, triplicam de tamanho para um plano bem estruturado. Ou, por exemplo, no nosso caso, a Visp, ela tem... o nosso histórico, ele começou no setor de telecom, né? Então, a gente tem uma carteira de telecomunicações muito grande. Atendemos mais de 1.500 empresas nesse setor. Então, nossa base é majoritariamente telecom. Agora, existem outras empresas que eu conheço, que são concorrentes da Visp, em alguns serviços específicos, que os caras têm uma penetração muito boa na área de saúde, por exemplo. Atendem hospitais, atendem clínicas. E aí, esse setor, eu não sou tão forte. A gente atende algumas, mas a gente não é tão forte, né? Não tem tantos especialistas nessa área. Então, seria um motivador também para eu querer entrar. Adquirir esse cara, ele já tem mão de obra, ele já tem sistema, tá funcionando tudo certinho. E eu vou lá e vou expandir minha base de cliente num mercado novo que eu não atendo. Exatamente. Tu vai fazer uma forma de uma aquisição horizontal, né? Por dentro do teu próprio pool de empresas. Vai diversificar a tua carteira e vai adquirir uma empresa que já está nichada naquela possibilidade para conseguir incorporar na tua própria. Eu acho que isso era um ponto até que eu ia colocar, que existem ainda, eu acho, 3 níveis dentro de fusões e aquisições. De perfil dentro do mercado hoje que está começando a conhecer um pouco mais esse tipo de estratégia. O cara que não conhece M&A, ele nunca ouviu falar e ele não faz ideia para que serve, tá? O cara que ele já entendeu que ele pode ir para aquisição e que essa aquisição vai alavancar faturamento, ele vai ter um crescimento, mas ele se limita a fazer aquisições dentro do ramo dele, ele não se aventura em outros, e o cara que entende que a parte de fusões e aquisições de empresas, ele vai além disso. Cara, eu posso trazer, não vou olhar só para a questão de crescimento e mão de obra, crescimento e faturamento, por exemplo, mas eu vou olhar para uma mão de obra qualificada, eu vou expandir os meus produtos daqui a pouco, então com produtos que daqui a pouco eu vou poder fazer mais cross-sell, vou levar serviços que eu tenho uma carteira que é dentro da minha, que eu consigo ainda rentabilizar mais com outro serviço que tem sinergia com aquilo. Então o cara acaba expandindo até mais a questão dele de produto, de faturamento, de mão de obra, sinergia, com todos esses pontos. Então eu colocaria esses 3 pontos. O cara ainda que ele explode ainda mais o ecossistema dele para trazer atendimento através de aquisições de outras empresas. Legal, o cara ele tá num nível extremamente desinformado, básico, o outro já começa a fazer expansões. A gente acho que talvez esteja no segundo nível aí, apesar da Visp aplicar isso nas empresas. O que eu vejo, cara? Mercado de boutique de M&A em si, e como você sabe, a Visp é quase que entra em muito embate, né, com as boutiques, porque a nossa tese como empresa é o inverso de uma boutique. A boutique, ela quer atender poucos clientes que vão pagar muito bem para ela, e é isso, cara. Obrigado, os pequenos e médios, tchau. A Visp, ela tem um pensamento inverso a esse. E o que eu noto? Que as boutiques, elas querem ensinar algo que nem elas fazem. Entendeu? Elas querem gerar equity nos clientes. Não, cara, você teu assessor de IB, você teu assessor para te poder aumentar o teu valuation. Tá, cara, mas tu não tem a tua empresa não tem valuation. A tua empresa é tu e mais 6 executivos de mercado, muito profissionais, têm um conhecimento muito bom, mas vocês não sabem gerar equity para vocês mesmos. Né? Então, essa é uma tese que eu bato muito. E a ideia da Visp é gerar muito equity, gerar muito valor
para os futuros sócios, para o mercado e tudo mais. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Que a gente já está nesse segundo nível, porque nós fizemos um investimento na IBPO, né, empresa lá em São Paulo. Então a gente já entende que crescer através de aquisições é uma oportunidade muito interessante. E aí o terceiro nível, eu acho que é a criação de ecossistemas. Quando tu começa a criar e dominar a tua cadeia de valor, criar ecossistema completo, aí vem as aquisições verticais também, além das horizontais. Eu acho que aí tu tá realmente num outro patamar, assim, em termos de M&A, né? Porque eu acho que o cara tá jogando seguro ainda. E daí depois eu vou entender assim, cara, tá, e se eu acessar outro mercado agora? Posso? Posso, mas eu acho que eu vou estar arriscando um pouco mais porque eu tô saindo do seguro. Eu tô saindo da onde eu ainda, algo que eu não conheço, mas daqui a pouco que eu sei que tem um baita potencial, e se eu coligar isso dentro da estrutura que eu tenho hoje, talvez eu vou exponencializar mais ainda o resultado de lá. Entende? Então, eu acho que. E aí vai questões. Se a gente leva para questões de investimento, a gente está falando até de 3 perfis de um cara conservador, que ele cresce em cima da basezinha dele e vai vendendo, vendinha. Um perfil moderado que não, cara, eu vou comprar outras empresas, vou me arriscar um pouquinho mais, mas eu conheço o mercado, então se eu trazer isso para dentro de casa, beleza, eu administro, bem tranquilo. Agora vou para um risco mais atrelado aonde eu vou correr um pouco mais de risco. Por quê? Porque eu estou indo para o mercado que eu ainda não sei exatamente como funciona, mas estrategicamente vai fazer muito sentido. Então, ele já vai para um perfil um pouco mais arriscado, o cara que vai se aventurar um pouco mais, mas porém a possibilidade de retorno pode ser maior. Cara, eu discordo um pouco, assim, em relação a risco, eu acho que não é tanto o caso, por quê? Eu pensando como empreendedor, tá? Como investidor aqui. Para mim teria risco se eu fosse iniciar algo do zero, sabe? Eu entendo o que tu quer dizer em relação a ser mais arriscado, mas puta, cara, uma coisa é eu ter um projeto ali, eu ter um business plan e falar, ó, agora eu vou abrir uma unidade de BPO financeiro, por exemplo, entendeu? E aí eu começo do zero esse negócio. Para mim isso tem risco. Tem risco de não dar certo, contratar gente, processo, iniciar do zero uma empresa, sistema, toda aquela coisa que a gente sabe que é complicada. Agora, outra coisa é eu comprar um negócio que já está funcionando. O risco, ele é menor, ele existe. Isso, é exatamente Cara, isso. mas um ponto muito importante que a gente tem que ter sempre quando começa uma aquisição é se ela vai valorizar ou não na questão de sinergias, né? Se tu tem uma empresa, por exemplo, que fabrica medicamentos, tá? Uma fábrica de medicamentos, e tu precisa levar esses medicamentos para outros estados, o custo que tu tem com transporte, com logística, é muito alto. Esse custo nos próximos 5, 10, 15 anos pode só aumentar. Mas e se tu implementar na tua operação uma empresa de logística? Ela não tem a ver com o teu ramo, mas ela tem sinergias com o teu ramo. Então tu economiza na cadeia de operação, trazendo um custo um pouco maior no início, fazendo uma aquisição que, como o Pablo disse, já está rolando, né? Já está rodando a operação, para conseguir economizar sinergias com o transporte, que é um dos teus custos. Isso é extremamente comum em operações de M&A, que é quando tu tenta enxugar a tua operação comprando outras operações e diminuindo o custo com terceiros. Porque também, comprando uma empresa, por exemplo, nesse exemplo de transportes, não prestaria só suportes para ti. Poderia ter tua carteira de clientes ainda, tu poderia aumentar tua frota depois e prestar um outro serviço complementar ao teu. Pô, cara, pensando assim, ó, como a Visp a gente tem um grande gasto ali com pesquisa, com software para poder mensurar como é que está o score da empresa, buscar as informações de forma mais aprofundada sobre um determinado comprador para deixar o vendedor seguro numa transação de M&A. Então a gente tem vários custos nesse sentido. Cara, seria muito interessante para a gente se a gente conseguisse fazer uma aquisição, talvez, de uma empresa de software que já tem esses dados, eu não tenha que ter esse custo. Aí, além dela fornecer esses dados para mim, eu também tenho toda a rentabilidade dela e com outros clientes, né? Mas, além disso, uma coisa que seria muito bacana para mim, aí eu não sei se tem alguma questão legal que eu poderia ter problemas, que seria comprar um RP, cara. Comprar uma empresa de software, um RP, que tem acesso a diversas empresas e sabe o faturamento dessas empresas, por exemplo. Porque para mim, como advisor de M&A, às vezes eu tenho um comprador, eu tenho alguém que está querendo investir, eu quero botar 20 milhões aqui num negócio. E eu ter uma base de empresas que eu saiba exatamente qual é o porte, isso iria me facilitar muito em relação a M&A.
Aí eu não sei se tem uma questão de LGPD. Não, cara, algumas empresas, principalmente sociedades anônimas, por exemplo, elas fazem a publicação das contas, né? Então a gente tem noção do faturamento delas. Só que empresas limitadas, né, que são a grande maioria hoje no Brasil, a gente acaba tendo esse dado um pouco deturpado. Então acaba que a gente nunca vai saber com certeza, né, esses dados específicos, mas a gente consegue mensurar conforme o tamanho, conforme a análise dela, né, o faturamento, o tamanho, o número de clientes, o número de funcionários, dá pra chegar num norte. Cara, agora vamos pensar o seguinte, ó, eu já tenho na cabeça aqui 2 possíveis concorrentes meus que eu compraria, cara. Talvez uma parte ou, sabe? Acho que 100% no meu caso não faria sentido, até porque, cara, tem uma equipe lá já funcionando, pô, o proprietário se dá bem com o time, talvez se eu vou fazer aquisição os caras se desmotivem, não sei. Mas eu compraria uma participação minoritária, majoritária, e o cara seria meu sócio lá no negócio. O que eu precisaria fazer para poder evoluir nessa transação de forma segura? Primeiro, vamos supor, então, que a gente já tem esse plano, tá? Tá. Fizemos o plano de negócios, estruturamos, cara, faz sentido comprar a empresa XPTO, tá? Vamos fazer uma proposta, vamos começar uma conversa com eles, né? Começar um namoro para estruturar e ver se faz ou não sentido, né? A gente, antes de adquirir um CNPJ, os CPFs têm que se conhecer, né? Os CPFs têm que se dar bem. Então, começa uma análise, a gente vai levantar toda a documentação deles, vai assinar um termo de confidencialidade para ter tudo isso de uma forma mais segura, vai analisar todas as documentações, analisar os sistemas, analisar as pessoas, e se tudo der certo, a gente vai fazer uma proposta. Tá. Aí nessa proposta o bicho pega. Aí nessa proposta começa o chute tamanho na do cara. cara. E o cara eu sei que fatura bem. Aí talvez eu não tenha todo o recurso em caixa para comprar à vista. Mas esse é um grande estigma que existe no processo de M&A. Tu não precisa ter o valor em caixa para conseguir fazer uma aquisição. O maior segredo, na verdade, no processo de M&A no momento de uma aquisição é tu conseguir fazer isso por meio de uma dívida sadia, né? Uma dívida saudável que complemente a tua operação. Tu leve junto contigo um fundo de investimento, um banco, que te disponibilize um valor de entrada, 30%, 40%, 20%, depende da negociação. O restante tu parcela, e com esse parcelamento a própria empresa conseguir te auxiliar a colocar isso no fluxo de caixa. Como é que tem acesso, cara? Porque eu vejo que é muito, muito fechado esse mercado de crédito, assim, velho. Antes de nós entrarmos nessa pauta, só quero deixar um adendo com relação a essa parte. O mais interessante que eu vejo nessa transação que nós estamos comentando aqui é que quando o Pablo foi e disse assim, cara, quero entrar lá no meu concorrente. A estratégia que o Pablo tá levando, acredito eu, seria muito mais de, cara, daqui a pouco o cara tem um bom posicionamento, né? E eu quero surfar essa onda com ele. Eu não quero tirar ele, tá? E aí eu acho que vem uma estratégia dentro de fusões e aquisições. Eu estou fazendo uma aquisição para eu tirar um concorrente fora e dizer, cara, eu quero buscar uma forma de monopolizar uma região. Uma aquisição predatória, eu vou... Ou não. Ou eu quero só assim, ó, cara, o cara fez um barulhinho e eu prefiro muito mais surfar essa onda com ele do que eu bater de frente com ele. Não quero bater de frente com ele. Eu quero surfar a onda com ele. E aí, dentro desse ponto, eu coloco também que a aquisição, por exemplo, do Itaú junto à XP foi justamente com esse tipo de estratégia. A XP começou a fazer barulho no mercado, ninguém falava de investimento na época, os bancos nunca, né, davam ênfase nenhuma. Quando é que tu ia para televisão e tu via uma propaganda? Ah, abra sua carteira de investimentos. Nunca. A XP começou com esse barulho através de educação, conteúdo e tudo mais. Tinha o estigma de que só podia investir quem era rico. Exato. Só quem era milionário poderia investir. E eles vieram e furaram essa bolha. Então o Itaú, quando fez a aquisição de parte da XP, foi muito mais com a estratégia no sentido, cara, eu vou perder uma baita fatia de mercado. Então, eu vou pagar para estar com eles. Então, inclusive, eu vou ter um serviço dentro de casa, eu vou surfar essa onda com eles. Inclusive, na época, eles pagaram, se eu não me engano, 10 vezes o valor a mais de valuation que foi feito da XP, porque eles entenderam que era preferível tu estar debaixo do meu guarda-chuva do que eu estar batendo de frente contra ti e daqui a pouco eu ia me perder, eu não ia acessar aquele mercado. Então foi uma estratégia muito bem utilizada pelo Itaú de fazer essa aquisição por parte da XP para poder... A gente fala muito isso aqui, né, do long term vision.
né? E isso é um long-term vision de um investidor. É analisar a possibilidade de crescimento do target dele e pensar, cara, melhor eu estar junto do que estar contra. Então toma aqui o dinheiro, vou te pagar isso aqui. Pelo menos algo foi feito alguns anos atrás e hoje imagino eu que já se pagou esse investimento, né? Múltiplas vezes, né? Tá, mas aí uma dúvida. O Itaú pegou dinheiro com o Itaú? Boa questão. Queria saber a alíquota de juros se eles pagaram. Boa questão. Como é que funciona se eu não tenho grana, eu não tenho 100% do valor? Eu consigo mesmo assim fazer um movimento de compra de uma empresa, cara? Através de uma organização com relação, né, à parte de documentação e principalmente um plano de investimento bem feito, tá, é o que acaba levando mais sustentabilidade e confiança para uma instituição financeira para fazer essa aquisição, certo? Nós temos exemplos aqui dentro da Visp, onde a gente já pegou o cliente, fez uma espécie de um mini valuation, tá, onde nós tivemos que vou dar um exemplo, vou pegar 10 milhões de reais para fazer essa aquisição. Eu joguei aqueles 10 milhões num fluxo de caixa para 5 anos, o quanto que a minha empresa ia valorizar. Nisso foi apresentado esse projeto junto ao banco / fundo de investimento, que muitas vezes, né, o próprio banco tem um fundo que se chama uma asset por trás dele, é apresentado esse plano de investimento e isso começa a fazer sentido, porque entende-se que através daquela aquisição, através daquele investimento que vai ser feito, vai te trazer um poder de pagamento que vai poder cumprir esses pagamentos que vai ser feito a 12, 24, 36 meses. Aí depende, conforme a gente for levando para o banco ou para o fundo de investimento. Isso vamos dizer assim, é fácil, claro, entre aspas, mas é tranquilo de ser feito ou a gente está falando de um processo muito específico que não sai todos os meses ou não? Cara, captação... Não, Pablo, isso não é simples, tá? Não é à toa que nós temos já esse produto aqui dentro já de casa, justamente para a gente poder levar essa expertise. Obviamente, isso não é só uma questão, muitas vezes, de levar o documento. Relacionamento também é uma coisa que bate muito, tá? E de vez em quando as pessoas não entendem o que o relacionamento pode abrir portas. Tudo começa com um relacionamento e depois a gente vai fazer defesa de crédito, a gente vai levar esse plano de investimento para que isso seja mais palpável para o banco. Porque a gente até já citou isso em alguns outros podcasts aqui, que a gente, ainda assim, por mais que eu tenha relacionamento, lá atrás tem uma análise de crédito para ser feita, tá? Então a gente estrutura esses números, apresentamos esse plano de investimento, o que aquele dinheiro que tu tá me emprestando 10 milhões de reais vai impactar diretamente e o quanto que aquilo vai me retornar. Opa, fazendo sentido que esse retorno vai ser algo compatível e que isso vai me abrir um poder de pagamento onde eu vou poder, principalmente, honrar a dívida, é o que vai abrir as portas para que isso tenha sucesso de fato. Então, assim, na minha visão, o que existe no mercado é uma abundância em recursos, não está faltando dinheiro no mercado, o que está faltando são bons projetos que são bem apresentados, que param em pé, projetos sólidos, que quando são apresentados da forma correta para uma instituição financeira, aí existe a liberação do recurso. Se o cara chegar lá no grito, cara, me dá 5, 10 milhões, tá, mas espera aí. Quem tu é? Exato. De onde é que tu veio? O que tu vai fazer com esse dinheiro? Exatamente. É por isso que inclusive isso já foi uma citação que eu fiz, que não existe crédito só para empresa grande, existe crédito para empresa organizada. E a gente tem que furar essa bolha. Porque as pessoas, geralmente, o pequeno médio só diz assim, mas o dinheiro só sai para os grandes. Não, o dinheiro sai para quem está organizado. E se o grande estiver desorganizado, ele também não vai conseguir. Só que a diferença é que quando tu vai tomando um grau de crescimento, ao natural tu precisa se organizar. Então uma coisa vai puxando a outra. Só que esse fato se dá muitas vezes porque, digamos que a organização vem através, assim, como é que eu vou dizer assim, vem através de pressão, porque eu vou crescendo. Se eu não entender que o dinheiro para onde está indo, né, não adianta eu crescer. Cara, essa organização que tu fala, vamos dizer assim, 60%, 70%, tu tá falando mais da questão contábil tributária do cara. Exato.
Tipo assim, o cara tá sonegando imposto, não tem respaldo contábil para te poder apresentar. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E com a nova reforma tributária, que isso já vai ser na cabeça, ser feito um split de pagamento lá, split payment, onde todas as empresas agora vão ser obrigadas a pagar imposto já na arrancada, velho. O que vai acontecer? Por um lado, eu enxergo que as empresas vão se organizar, e aí a gente vai ter menos problemas quanto a isso, O porque M&A agradece, tá? o M&A vai O agradecer, M&A agradece. porque não vai ter menos fraude, o pessoal vai ter os dados mais seguros para passar, então acho que isso vai ser positivo nesse sentido. O mercado ele vai ficar mais regulamentado, vai ficar mais seguro. A mesma coisa para captação de recursos. Só que ao mesmo tempo, cara, a galera não tá preparada para tomar esse baque na arrancada, já na cabeça, já fazer um split de pagamento, o governo já vai tomar o que é dele e o cara fica com o resto. Então, Não está porque ele também não tem preparo também para a utilização e aonde que ele está usando o dinheiro. Porque, teoricamente, quando tu deixa de pagar imposto, é uma forma de tu se financiar. Se tu tá se ele já financiando... tá pegando emprestado, na verdade, daria para usar essa lógica. Exato. Ele tá, ao invés de indo no banco pegar dinheiro, ele tá pegando dinheiro do governo, que seria o imposto que ele deveria pagar. Exato. Que numa atualização é mais barato do que o juro do banco. Tá? Então é uma forma de financiamento. Tu utilizar o não pagamento do imposto. O governo olhando pra gente assim, ó, O problema- desgraçado. O problema é como esse dinheiro é utilizado, né? Como eu estou utilizando esse dinheiro para alavancar a minha operação, senão eu só estou acumulando um passivo. Ponto. Não adianta em nada não pagar o imposto e comprar uma Porsche. Exato. Vou comprar o iPhone 17. Saiu, vai lá, compra o iPhone 17, compra a Porsche e não rentabiliza aquela grana que ele deveria ter rentabilizado. Poxa, aí o cara tá deixando de E a gente trazer crescimento. vê muito isso em auditoria de pequeno e médio, cara. A confusão patrimonial. A gente vê que tem uma desorganização, né? E já é esperado, né? Como o Sérgio falou, a organização começa com a pressão do crescimento. E quando a empresa não tá tão grande, a empresa ainda tá pequena, começando, engatinhando, vamos dizer assim, tem muita confusão patrimonial. Então é muito... Que sentido, Rafa? Dá um exemplo pra gente. Que Muito da receita, muito do lucro, quando chega na última linha, o sócio começa a usar. Uhum, Então ele confunde até a conta bancária da empresa com a própria conta. entendi. No momento de Mistura PF, PJ. No momento de uma auditoria, tu começa a perguntar, tá, e o que são esses contas a pagar? Não, foi o financiamento que eu fiz pro carro do meu filho. Tá, mas peraí, Organização. não é o dinheiro da empresa? Não, mas Tiro no sobrou, pé, velho. mas sobrou isso aqui e a gente decidiu dividir ele e dar um carro pra ele, porque ele fez 18. Que tiro no pé, cara. Pô, cara, tá, não, só um momento. Então a gente vai ter que começar a contingenciar, porque não tá certo. Porque no final do dia, velho, quando o cara faz isso, ele tá diminuindo a margem dele. O investidor vai olhar lá, a margem líquida da empresa vai estar mais baixo porque ele tá misturando PF com PJ. E se a margem estiver mais baixa, vai diminuir o valor da empresa como um todo. Porque o valor da empresa ela não é baseado no quanto fatura. É baseado muito mais em quanto a empresa lucra. Exatamente. Se ele tá pagando o carro do filho, do primo, do tio, e um monte de despesa pessoal ali... Chega um investidor pra fazer um valuation dele, vai baixar. Cara, Cara, hoje, dou um exemplo. Hoje eu tava numa reunião e a gente precisava conversar ali sobre o contas a pagar, né? Chegar no contas a receber e o comprador pediu um extrato. A gente tava pelo sell side, né? Pediu um extrato do contas a receber da operação para ele fazer uma conciliação, se tudo que ele falou realmente foi recebido. E o vendedor bateu o pé que não ia disponibilizar para ele porque tinha coisas pessoais. Aí, depois no off, né, comecei a conversar com ele dele, não, cara, eu tenho minhas aplicações ali, eu recebo meus dividendos de algumas ações, eu recebo ali na conta também, então eu tenho algumas contas pessoais que eu não gostaria de mostrar, alguns exames. Eu falei, cara, tu não tem conta tua? Mas nessa etapa, o vendedor ele já tinha assinado um acordo de confidencialidade. Já tinha, mas tinha... o pessoal dele ali, ele não quis mostrar. E assim, a operação tá por um fio, e vamos dizer assim, por perfumaria, né, cara? Falei pra ele, cara, confia em mim, me manda que eu vou estar já. Uhum. Porque esse é o papel do advisor, né? Tu omite aquela informação que é pessoal. Exatamente. Mas consegue... até conseguir trazer essa visão de que a gente ia estar já, deu muita briga na reunião. Fora que tu causa um desconforto no investidor, cara, desnecessário, porque aí o investidor fica assim, tá, cara, mas o que tu tá escondendo mesmo? Exatamente. É realmente E é bobeira, é por bobeira, cara. E esse pra mim, é o papel foda do advisor quando a gente fala de comprar. Por que eu vou pagar alguém pra fazer o meu negócio? É isso, cara. É isso. Cara,
Confia em mim? Confio. Beleza, então vou fazer. Tu passou segurança pro cara. Por quê? Porque se ele fizesse, ele não sabia nem o que ele tava fazendo, tá? E aí eu coloco como é o papel foda do advisor na operação. Ele vai trazer a segurança, ele vai dizer, cara, vem comigo que nós estamos no caminho certo. E se dá qualquer problema, tu fica de para-raio, né, cara? Então tu evita que ocorra essa corrosão da pessoalidade deles. O comprador e o vendedor, cara, eles têm que, no final, comemorar juntos. Tem que ser um negócio bacana pros dois. Por mais que o advisor tenha sofrido muito na operação para manter o negócio equalizado, né? Um bom negócio para todo mundo. Claro, sempre pendendo para um lado, né? Afinal, nós somos, por exemplo, o advisor do vendedor ou do comprador, a gente tem que ter esse papel também. Mas todo mundo gosta de colocar a cabeça no travesseiro no final da noite sabendo que fez um bom negócio, né, cara? Sim. Cara, até tem, o pessoal confunde muito tu comentou, né, do sell side e o buy side. O sell side, obviamente, o cara vai estar puxando mais pro lado do vendedor, buy side mais pro lado do comprador. E é por isso que existe muita confusão quando os caras pegam um advisor para cuidar dos dois lados. Cara, isso é um grande erro. Porque existe né? existe um conflito de interesse para algum lado, vai? Se o cara ele tá ganhando, por exemplo, em cima da venda, ele vai querer que a venda seja o mais alto possível. Para mim, o papel do advisor, ele tem consigo mesmo a geração de valor para a operação, agregar valor à operação e trazer segurança para as partes. A segurança é tanto para o comprador e o vendedor. Agora, a geração de valor, o negócio acaba ficando mais caro. E o advisor está ali para defender esse preço para o vendedor. Só que pelo lado do comprador, a gente pesa muito na segurança. Ou seja, a gente vai fazer uma auditoria detalhada, a gente vai levantar todos os pontos de red flags que podem ter na operação e vai sugerir contingências, vai sugerir a parte do contratual para dar uma segurança maior. Cara, existem N operações que são extremamente problemáticas, que a gente começa a analisar e a gente vê que é melhor às vezes nem comprar. Desiste. Nisso é foda, né? Porque, tipo, tu tá lidando com dois lados totalmente diferentes. Num tá querendo, cara, eu quero fazer uma boa aquisição para fazer o meu negócio, né, continuar crescendo, expandindo, e tu precisa naquele sentido de continuidade. No outro, é um encerramento de ciclo. Tá? Então, tu tá lidando talvez com o negócio da vida do cara que ele demorou 20, 30 anos para construir, e agora tu precisa fazer esse encerramento de ciclo dele ser o ápice da vida dele. Então, tu tá lidando com trajetórias e perfis totalmente diferentes. Então, acho que é muito correto dizer que tu precisa vestir uma skin para um, uma skin para outro. A gente teve uma operação em São Paulo agora, no mês passado, que a gente ia fechar. Cara, subimos o contrato para assinatura, já assinei, tava tudo pronto, mandei pro vendedor, que era o nosso cliente, e ele falou, Rafael, com todo respeito, cara, mas eu vou assinar só amanhã porque eu quero passar minha última noite como empresário. E, cara, essa frase pesa muito, isso, cara, porque é verdade, é bem o que tu falou, é o momento de encerramento. 16, 18, 20 anos à frente de um negócio, de um dia pra noite. Imagina, cara, é uma puta responsabilidade, cara. Mas aí eu quero puxar a orelha de muito empreendedor, e aqui falando como um empreendedor também, que existe muito ego, velho. O que mais destrói a negociação é ego. Auditoria e ego. Auditoria, os advogados aí, ó. Os advogados. Antes amigo do que inimigo, né? Auditoria e ego é o que mais acaba a negociação. Cara, porque assim, ó, vamos lá. Pô, se o cara é meu concorrente, já começa aquele negócio, pô, meu concorrente. Ele acha que é melhor que eu. Sabe esse sentimento de achar que é inferior ao outro? Na verdade, fala mais de ti do que do outro, né, cara? Exatamente. Então, eu vejo que muito vendedor, ele tem aquele ego do... Mas eu nem tô precisando vender. Pra que eu vou vender, sabe? Porque, vamos lá, outro estigma que o mercado tem, né? Se vendeu porque tava quebrado. Cara, a maioria das transações, 95% das transações que acontecem, são de empresas boas, empresas saudáveis, não porque tava quebrado, porque tava indo muito bem. É totalmente o contrário. É totalmente o contrário do que o pessoal pensa. Que eu vou comprar uma coisa quebrada. Exato. Então, assim... Até tem. Mercado. Exato. Tem. Mas a maior parte é empresa boa, empresa Mas aí é o vídeo aqui, né? O Marcelinho, ó, tem duas pessoas burras aqui e não sou eu, hein, Marcelinho? Ó. Poxa, não vou comprar, né? Pessoal que tá vendo, não invista numa empresa quebrada, pelo amor de Deus. A menos que tu saiba como tirar ela do buraco. Exato. Tu tenha grana pra isso. E investimento, né? Paga um valor mais baixo, obviamente, tu vai ter o spread, tu organiza ela e depois... Turnover. Faz turnover, depois... O turnaround. Oportunidade é caro, né? O cara tem que ser foda pra fazer. Mas, cara,
voltando pra questão do ego, cara, o vendedor, ele tá, eu não preciso. Só que o comprador também não precisa, velho. E aí quando começa essa do eu não preciso, o negócio morre. Ou o comprador, ele se sente, eu sou o cara, tô comprando tua empresa, e aí ele quer montar em cima do vendedor, que também não sai. Cara, mas vamos pensar numa linha do tempo, tá? Eu chego pra comprar tua empresa e tu não quer me vender por ego. Não, não vou te vender, tu é meu concorrente, não vou te vender. Eu compro a empresa do Sérgio, que é do lado da tua. Uhum. Já somos maior que tu. Uhum. Passa o tempo, cara, pode ser que meu serviço também seja melhor. E aí tu comece a baixar tua clientela. Então tu perdeu uma janela de oportunidade de te vender por 10 milhões e passou 2, 3 anos e eu te comprei por 6. Uhum. Ou seja, cara, só quem perdeu foi quem teve o ego na negociação. A M&A é time. Tu recebeu a oportunidade quando tu não tá esperando e tu recebe essa oportunidade de venda, tu analisa e vê se faz sentido. Como empresário, tu tem que analisar número, cara. Tu tem que analisar a possibilidade de fazer o teu patrimônio aumentar. E não tu pensar nesse preciosismo de, cara, é minha empresa e eu sou foda e não vou te vender porque tu é meu concorrente. E sim, cara, posso te vender, mas é pelo preço tal. E se tem essa possibilidade, pô, vamos negociar. E isso Boa. é uma coisa no sentido de muitas vezes o cara, ele, óbvio que ele tem o valor, o carinho pelo aquilo ali, né? É um filho para ele, aquilo ali, né? A empresa dele. Mas ele tem que acreditar na palavra, se o advisor tá levando para ele, está representando ele no sentido, cara, estamos num preço muito bom. Cara, não vai passar disso, tá? E muitas vezes o cara não quer vender, simplesmente não, se não for isso, eu não vendo. E aí muitas vezes ele tá perdendo uma baita oportunidade, simplesmente porque ele não dá o braço a torcer, ou ele não conhece, ele não tá por dentro dos valores de mercado, ele não dá o braço a torcer pela assessoria dele, que está orientando ele da melhor maneira possível, de trazer assim, cara, estamos com uma baita oportunidade, estamos com uma negociação aqui que provavelmente tão cedo não vai acontecer, a gente já houve alguns cases aqui dentro de casa, isso. E aí vem a questão do ego. Porque o cara, se ele não receber XPTO pelo valor, eu não vou vender. Bom, tu quer vender ou tu não quer vender? Então, essa tomada de decisão é muitas vezes o cara talvez se jogando no mercado para ele entender se ele tem valor, ou ele tá mesmo com o intuito de vender, finalizar um ciclo, vou para outro ramo, vou me aposentar, algo nesse sentido, mas eu acho que o ego bate muito nesse sentido. E, cara, vamos lá, evoluindo essa negociação ali. Tem o meu concorrente, o Sérgio foi lá, conseguiu o dinheiro para mim, não preciso me descapitalizar, pelo menos não 100%. Posso buscar o dinheiro de um fundo de investimento, por exemplo, para fazer a aquisição desse meu concorrente. Temos NDA assinado, proposta na mesa, proposta aceita. Próximo passo para eu conseguir adquirir essa empresa? Auditoria. A proposta, no último episódio a gente conversou sobre isso, né? Existem diversos nomes para a gente conseguir colocar essa proposta, MOU, LOI, NBO, mas o intuito é o mesmo, né? A gente firma essa proposta não vinculante para ter a possibilidade e exclusividade de conseguir começar essa auditoria. Então a gente vai fazer o processo de due diligence para conseguir visualizar se tudo que tu me disse é verdade. A gente vai olhar a área societária, a área jurídica, trabalhista, a gente vai olhar a parte tributária, a parte contábil, vai revirar a casa e o intuito do comprador é achar os problemas. Uhum. Tu tem que ter total clareza no que tu tá comprando. Um exemplo, tá comprando a empresa. Cara, minha empresa é perfeita, não tem problema nenhum, não, beleza. Putz, cara, tu nunca pagou FGTS pros teus funcionários. Contingência. Cara, se dá qualquer problema, tu tem tanto de passivo. Como é que eu vou te pagar X se tu tá devendo 2X? Uhum. Então, E aí tu segura. pode ser que esse valor não seja materializado. Mas eu vou segurar esse valor. Se der algum problema, eu tenho esse valor pago. Se não der, tá aqui o teu dinheiro. Isso é um dos problemas. Existem milhões que a gente pode encontrar numa auditoria. E o intuito é a gente finalizar. Tá, nesse caso eu paro a negociação, mando o cara longe e não sigo mais, ou eu consigo contornar isso? Dependendo do que tu encontra, cai. Por isso que eu falei, ego e auditoria encerra a negociação. Porque existem problemas que às vezes não vale a pena tu adquirir. Tu acha que o negócio, cara, vale 100. E aí tu começa a achar problema, e quando vê ele vale 15. Eu vou comprar outro que vale 90, então. Cara, a gente tem uma lição dupla
nesse caso aí. A gente tem uma lição pro lado do comprador, que às vezes o cara tá afoito, tá querendo comprar alguém, e aí ele vai se atirar em algum negócio que não era tão bom, uma laranja podre que vai azedar o suco dele. Tu acaba relevando algumas coisas que tu vê pra conseguir gastar o dinheiro que tu tinha. Porque o cara tá disponível. muito empolgado pra fazer aquela aquisição e acaba se ferrando. Na emoção. Só que eu também tenho o caso do vendedor, que ele pode se preparar antes pra não perder uma oportunidade dessa. Cara, isso é sensacional. É o principal ponto e que vendedor não tem essa visão. Preparar a minha casa para eu poder vender. Se tu fosse vendido amanhã, tu teria tudo? Tu teria tudo em mãos pra gente conseguir vender? Cara, não tem. Não tem. O vendedor que tem essa visão, cara, tu chega pra ele e pergunta como é que tá tuas certidões negativas. Fala contabilidade. 2 horas te mandam. Que eles contrataram uma contabilidade que emite regularmente as certidões negativas. Uhum. Ah, tu tem todos os teus contratos com fornecedores? Sim, vou te mandar o acesso ao Drive. Cara, isso me enche de alegria. Assim, Isso acelera muito o processo de venda, não é tão moroso, não dá tanta dor tu passar por um processo de auditoria, porque tu já tem tudo meio em O mãos. processo de auditoria em si, ele é doloroso, né, cara? E às vezes são 3 meses, 2 meses, em que a negociação para. Tu tem assessores, advogados, contadores trabalhando, e eles te entregam um relatório depois. Então são meses que tu fica com essa incerteza. E aí depois vem um monte de red flag. E aí o negócio pode morrer ou pode ser contornado, né? 2 meses sem dormir direito. Perdendo uns 2, 3 quilos. E na visão do vendedor, né, cara, às vezes ele já pensa que vendeu. Uhum. Porque ele acha que aquilo não é associa problema, sabe? E aí ele associa aquilo e aí começa a criar expectativa. É isso que eu ia dizer. Tu tem que trabalhar com expectativa ainda do outro cara. lado, que é uma coisa difícil de administrar. É verdade. Expectativa, quando tu eleva lá pra cima e dá coisinha ruim ali, algo que pode ser que quebre já. Cara, Isso é mais uma lição, cara. Sempre trabalhar expectativas. Tu tá vendendo a empresa, cara, mantém tua expectativa baixa, porque pode ser que realmente venha uma proposta depois da auditoria abaixo daquilo que tu tinha negociado. E às vezes não precisa nem ser muito abaixo. Sei lá, o cara estava negociando a 50 milhões da tua empresa. Aí o cara olhou, achou alguns problemas lá, os assessores fizeram o trabalho deles, fizeram um trabalho bem feito, acharam lá 4 milhões, por exemplo. Putz, cara, é um negócio, sabe, 4 milhões em cima de algo de 50 milhões, tipo, tu não aceita? daí tu já não aceita, tu tá com a Não expectativa. Não, era 50. Então eu vou subir. E Agora aí- é 55, não é mais 50. E nem se importou com a auditoria. Sabe Fica por quê? cego porque acha que a empresa é a melhor do mundo. Porque isso é um pouco do empresário aceitação, dizer pra ele que o negócio dele está ruim, ele nenhum aceita, dificilmente. O nível de consciência do cara tem que estar muito alto. É pra ele dizer assim, não, realmente, cara, tinha isso daí mesmo e eu que não corri atrás. Por isso que eu acho que a gente, de boa, assim, tem que sempre tirar a pessoalidade de qualquer negociação, tirar tipo, vamos lá, vou entrar numa negociação. Cara, tenta baixar o ego ao máximo, tirar a pessoalidade e analisa a questão técnica do que estão apresentando. Faz sentido tecnicamente o que eles estão falando, e aí tu leva um lado mais racional do teu cérebro para poder analisar aquela situação. Então, cara, eles estão pessoalizando, eles estão levando para uma linha ruim essa transação, porque daí, de fato, daí nem vale a pena evoluir, porque daí o outro lado tá agindo de má fé pra cima de ti. E, cara, se tem uma coisa que vai dar errado, é tu fazer um bom negócio com alguém ruim. Em um Se tu ponto, fizer um bom ponto negócio com alguém ruim, ferrou, cara. um ponto de comparação com relação a isso é por que as empresas demoram para fazer um turnaround. Quando tu vai pegar uma consultoria para fazer um turnaround, qual é o momento que tu pega a empresa para fazer o turnaround? Quando ela já tá lá finalmente lá. O empresário, ele não... começou a ficar ruim, que seria o ideal. Começou a ficar... Opa, vou pedir ajuda. Começou a sair fora do que eu vinha fazendo, vou pedir ajuda que ainda dá tempo. Não, minha empresa Quando tá tudo lá bem. embaixo. Minha empresa tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, quando ele não tem mais para onde correr, é quando ele levanta a mão e pede ajuda. Aceitação. Até ele aceitar, ele leva um tempo, ele vai relutar, ele vai dizer, não, eu não tô passando por isso. Aceitação. É que muitas vezes o empresário, exemplo. ele pensa que tá dando tudo certo porque ele tá tirando para o labore dele, né? Ele não vê que a empresa tá caindo porque, por exemplo, reduziu o faturamento da empresa,
mas ainda tinha uma margem de lucro um pouco maior, ele continuou com o prolabore dele, e a empresa tá caindo, ele tá vendo que tá caindo, mas eu ainda tiro meus 60 mil por mês. Então tá tudo bem. Tem as fases do luto, né? Negação, raiva, depressão, barganha e depois aceitação. É a mesma coisa. Muito bom. Eu não lembrava das fases, mas é verdade. É as mesmas Agora que fases fala, do luto, tu pode aplicar pro cara. Mas vamos lá, vamos finalizar a nossa transação de M&A aqui. Tem o dinheiro, fiz a due diligence, o cara não tava tão mal, o cara Tá tava... tudo certo. O cara tava até ok, Ok. tem uns negocinhos ali, mas beleza, na sinergia que a gente vai ter, no cross-sell entre a gente, no serviço que eu posso vender para a base dele, no serviço que ele pode vender para minha base, a gente vai tirar essa diferença do valor e vou querer evoluir. O que eu faço? Aí a gente passa para a última etapa. A gente vai pro contrato final, né? Pode não ser o final, né? Porque a gente pode fazer o signing e closing em datas diferentes, caso tenha alguma condição precedente. Signing e closing. Signing é a assinatura, né? A gente assina o contrato de compra e venda de cotas, vamos dizer assim, né? Tu vai entrar como majoritário na empresa, só que existem alguns pontos que a gente achou na auditoria que tem que ser cumpridos até a gente fechar. Então, vamos lá, um problema básico, assim, tem que trocar todas as mesas da empresa, tá? Porque as mesas estavam quebradas. Uhum. Um exemplo bobo. Cara, tu tem 30 dias para fazer isso. Então, até tu cumprir isso, a gente, claro, vai assinar, tá aqui a proposta, tá tudo certo, vamos assinar o contrato de compra e venda. 30 dias depois, a gente assina o fechamento da operação. E aí, no fechamento, a gente vai colocar que as condições precedentes, né, a troca da mesa, foi concluída, então as partes agora fecham. Como tu tá comprando cotas, tu vai entrar com uma alteração de contrato também, uma alteração de contrato social na junta comercial, vai entrar na empresa e a partir do dia 1, tu é sócio. Parabéns. Finalizou a operação. Cara. E acho que aí já morre muita negociação também, porque o cara fica travado naquele ponto, né? O cara olha assim, não, cara, mas essa barrinha de ouro aqui não tinha que ser amarelo, isso aqui tinha que ser verde, cara. Não vale a pena evoluir. Não, cara, mas peraí, o cara pinta de verde. Pra Exato, e o pessoal, às vezes, eles não têm esse raciocínio, né, de que dá pra gente fechar, dá pra gente assinar o negócio, apertar as mãos aqui e, cara, te dá um tempo pra fazer isso aqui. Cancelar contrato com o fornecedor, sabe? Ah, mas eu só vai finalizar daqui a 90 dias só isso daqui, então não vou poder fazer o M&A. Não, Vai, cara, tu organiza essas obrigações, pode fazer até obrigações pós-fechamento, sabe? Pô, a gente tem, eu gosto muito da área de contratos, porque é uma tela em branco, né, cara? A gente tem que fazer a operação parar de pé, isso é o mais importante. Então, a gente consegue estipular alguns pontos específicos para se colocar no contrato para conseguir viabilizar. Por exemplo, o earnout é um dos pontos, sabe? Pô, tu quer ganhar 50 na tua operação, eu quero te pagar 30. Vamos fazer o seguinte, se tu performar tanto em tanto tempo, eu te pago o restante dos 30 por 50, te pago esses 20. Uhum. Se não, não. A gente coloca numa conta escrow, a gente deixa isso daí já separado, esse valor, e aí trabalha para tu ter esse faturamento, para tu atingir essa performance para conseguir receber isso. Porque no fim das contas, cara, o comprador quer comprar um negócio bom. O comprador quer comprar uma empresa que, cara, eu te pago. Se tu bater essa performance, eu te pago. Não tem problema nenhum. Mas tu vai ter que bater essa performance. Entendi. Sabe? E, cara, na visão de vocês agora, assim, ó, visão pessoal, tá? Vamos lá, eu vou inverter agora os papéis e vou colocar a Visp no lugar dessa outra empresa que eu estaria fazendo a aquisição, tá? Fechamos, erramos, assinamos um contrato, tudo certo. Mas vamos agora pensar na Visp vendendo uma participação para algum fundo de investimento ou para algum player estratégico, uma Big Four, uma empresa que queira comprar uma parte da Visp. Opinião pessoal, tá? Agora vamos tirar os crachás, eu quero saber o que o Sérgio, o que o Rafael pensam desse movimento para quem está vendendo a participação, tanto pontos positivos para a Visp, quanto pontos negativos para eu vender uma participação majoritária ou minoritária, enfim, quero vender uma parte da Visp para um concorrente nosso. Cara, eu acho que a gente traz muito a linha que a gente prega aqui na Visp, né? Que é a questão do equity. Cara, eu vou vender uma participação majoritária do meu negócio, mas o que o comprador vai agregar dentro desse negócio pode ser muito grande. Pode ser que o valuation hoje da Visp vale 50 e daqui 3 anos ele vale 200. Com essa aplicação de conhecimento, com a aplicação de clientes, de cross-sell que a gente consegue fazer com esse comprador. Então, faz sentido? Se fizer, cara, vamos pra cima. Negócio são negócios e se vai agregar, se vai aumentar, se vai melhorar o equity do negócio no fim das contas, vale a pena. E pontos negativos, Rafa? Cara, o ponto negativo é que sociedade é um negócio complicado, né? Então, às vezes, eu sei que a Visp pra ti é algo muito importante,
né? E às vezes trazer uma pessoa estranha, um terceiro, pode ser complicado. Então, Como é que minimiza esse complicado? cara, foi o que eu falei antes, né? Antes do CNPJ, os CPFs têm que se conhecer. Então, eu acho muito importante ter uma sociedade antes da sociedade. Conhecer o cara, saber se ver o histórico, se faz ou não sentido, se vai ou não linkar, porque, querendo ou não, são duas pessoas que podem ter opiniões diferentes, sabe? E para o negócio não ficar engessado, para sempre crescer, aumentar o equity, a gente tem que ter uma sociedade boa, né? Boa. Cara, legal. Sim, a gente tem lá no caso da IBPO, acho que foi bem isso. Aí a gente entrou como investidor, mas assim, os CPFs, a gente sempre se deu muito bem, né? Somos em 3 lá. Na verdade, a Visp é sócia, né? Na Visp atualmente eu e a Mari, e aí tem os outros 2 sócios lá na IBPO. Mas os CPFs sempre se deram muito bem, mas eu também sou muito a favor de tu ter um acordo de sócios que vai reger ali as regras do jogo, né, cara? Como é que funciona? Se a gente ficar com dúvida em alguma questão, como é que desempata? Pra onde Sociedade, tu começa pensando no fim. Exatamente. É um casamento. Exato, então... Começa pensando no fim, porque no início, cara, tá, e se nós alterar essa cláusula? Claro, meu rei, vamos lá. Mil maravilhas. Mil maravilhas. Então no início tudo se acerta, porque tu já tem que pensar no final. Tá, e se acontecer tal coisa? Cara, beleza, sabe? Daí o que tá tudo escrito, tá bem redatado, tá ali, depois não dá briga. É verdade. E são pontos, cara, que tu tem que prever, tu tem que estar anos na frente. Com certeza. Cara, acontece uma fatalidade e alguém vem a morrer. O que vai acontecer? Tem que estar previsto. Vai entrar um parente, não vai pagar os haveres e vai sair da sociedade? Como é que vai ser feito isso? O acordo de sócios, ele serve para isso. É um documento extremamente extenso, mas é necessário. Boa. Sérgio, pontos positivos e negativos na tua visão? Pablo, eu acredito que positivo, tá? No momento que a gente vem um player de altitude, um cara já consolidado no mercado, é uma situação de crescimento e principalmente eu vejo tu na tua pessoa física vai ser muito beneficiado com isso, tá? É aquela mentalidade do eu quero ter 10% de 100 milhões ou eu quero 100% de 100 mil, né? E até, se a gente pegar os maiores cases do mundo, os maiores bilionários do mundo, geralmente eles são minoritários nas organizações onde eles estão, tá? Então, cara, é copiar o que deu certo, tá? Ponto positivo. Eu acho que é muito mais lucrativo, a impulsão vai ser muito maior, o crescimento, expansão, né? Muito grande. Negativo, no momento que tu perder tu não ser mais majoritário na tua operação, talvez tu tem que colocar no teu coração que tudo que tu imaginou para a Visp, possivelmente em algum momento pode ser que não aconteça da forma que tu sempre sonhou. Então eu acho que tu tem que internalizar isso, que se tu sonhou da Visp C, A, B e C, no momento que tu tá perdendo isso, cara, tu vai ter que aceitar para onde a Visp tá indo, como que ela vai estar se posicionando, por mais que tu vá ter voto naquilo ali, mas cara, tu vai ser superado talvez por alguém que diz assim, ó, cara, eu não concordo e nós vamos seguir esse caminho. Ética, enfim, aí vem mais uma situação que eu acho que é bem mais, assim, particular isso. Sim. Daí tu tem que aceitar esse tipo de coisa. Perde o poder de decisão sobre o futuro do negócio. E talvez tu enxergue a Visp numa situação de posicionamento de mercado que tu não concorda. Mas, né, digamos que é um mal necessário. Né? No momento que tu abriu mão daquilo ali, tu colocou aquela grana no bolso, a tua pessoa física tá show de bola, a empresa realmente cresceu, mas daqui a pouco fugiu do que tu sonhou pra Visp. Não, eu sonhei que a Visp ia estar assim, 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 assado. Cara, não foi meio que o que aconteceu com o Jobs, cara? Quando tiraram ele? Exatamente. Exatamente. Cara, eu acho isso um ponto negativo, entende? Porque o empreendedor, no momento que ele fundou, tu idealizou algo da empresa. Cara, nós vamos chegar assim, nós vamos se posicionar assim. Mas eu acho que são pontos diferentes, sabe? Tu analisar como empresário e tu analisar como dono. Eu acho que são 2 pontos diferentes, né? O empresário, ele quer a empresa crescendo. E a empresa cresceu, né? Nesse exemplo que vocês estão trazendo. Por mais que tenha crescido, ela mudou como ela deveria ser na visão do empresário. Na visão do dono. Mas como empresário, cara, deu super certo.
sabe? Não, com certeza. Tem o ponto financeiro e tem o ponto emocional, acho. pode ser. O apego na apego. empresa. Eu acho Isso. que tem um pouco também do que o Rafa trouxe, no sentido de tu não aceitar qualquer comprador. Tu vai aceitar o comprador que tenha sinergia contigo também, né? E aí tu tentar blindar, óbvio que não vai ter, tu vai tentar fazer um acordo de sócios, tu vai tentar trazer algum investidor, algum comprador que tenha uma sinergia de pensamento mais alinhada com o que tu imagina. Vai fazer Mas todos talvez esses alinhamentos. Talvez tu não seja mais CEO da Visp, porque alguém vai chegar e vai dizer assim, cara, tu não serve. Mas esse é um ponto que eu vou dizer, velho. Eu tenho zero ego com isso. Não, eu sei mas que tu sim, mas eu acho que é um ponto negativo. Eu acho que é um ponto negativo, porque queira ou não, tu idealiza aquilo. Porque assim, ó, eu tô motivado pelas cotas, pelas ações, pelo equity da Visp. Se tiver um CEO que seja melhor do que eu para assumir como CEO da Visp, cara, toca aí, velho, porque o meu patrimônio vai aumentar pra caramba. O CEO, ele tá motivado muito mais por um bom salário, um bom prolabore. Eventualmente ele tem uma participação pequena da empresa. Mas eu, como acionista, eu acho que todo empreendedor devia ter essa visão, que é, cara, se tiver algum CEO que seja melhor do que tu para fazer o que tu tá fazendo, contrata ele, põe no teu lugar, cara. Faz o que tu é bom. Né? Mas entra, por exemplo, esse comprador, né? Até te mantém como CEO. Não, Pablo, pode ficar aí como CEO, mas assim, ó, todas as deliberações são tomadas agora aqui pelo Conselho de Administração. Putz, aí tu, Cara, então aí cara. é o pior cenário que existe, né? Porque tu é o CEO e, na verdade, não manda nada. Ou, não, beleza, tu até vai ser no Conselho de Administração, mas são 4 pessoas, 3 indicadas por mim. Precisa da maioria absoluta, precisa da maioria dos votos. Aí tu vendeu a alma pro cara. A maioria dos fundos de investimento, quando aposta em equity através de dívida, vai Faz o bloco de administração, não é? o conselho de administração. É? Se tem um conselho para tomada de decisão e aonde eles gostam de ter a maioridade, na verdade, ali, com a maioria para tomada de decisão. Na maioria dos contratos sociais, quando o investidor entra, né, ele cria esse bloco de administração dentro do conselho de administração. Ele indica tantos, e aí, às vezes, por jogada societária, o pessoal consegue colocar como os votos deles já valem, sabe? O que me coloca num ponto que eu sempre reforço com os clientes. Tá? No momento que eu vou pegar dinheiro com um fundo, por exemplo, para eu comprar outras operações, fazer o crescimento, cara, como é que tu quer fazer essa busca desse dinheiro? Tu quer construir dívida ou tu quer colocar equity, tá? Por quê? Porque no curto prazo, dívida mais cara, equity mais barato. No longo prazo, equity mais caro, dívida mais barata. Tá. Como é que tu vê isso? Tu acha que é melhor fazer por meio de dívida ou por meio de equity? Depende do momento que tu tá. Depende do momento. Depende do momento. Tá? Pode ser que no primeiro momento a saída é eu expor equity. Entende? E talvez eu cresça pra caramba e foi a forma que deu. Mas, e aí eu acho que é muito particular justamente nesse sentido de, cara, como é que tu tá preparado para alguém vir começar a dar pitaco na tua operação? Entende? Como é que tu tá preparado para vir um grande fundo de investimentos e dizer assim, cara, tá uma droga a tua estrutura. Eu quero governança aqui dentro, senão... Entende? Tá preparado para tu receber esse feedback? O cara tem que estar para tu investir, o nível de profissionalização ir lá em cima. Tá, a maturidade empresarial dele tem que estar. Sócio não é cargo. Tu tá desenvolvendo bem ou não? É o que a gente Tu não tá desenvolvendo, sai da operação e deixa eu colocar a gente o que vai trazer um resultado muito melhor. Porque, cara, vamos lá. O que o Pablo colocou aqui antes. O fundo, ele não tá errado, porque o que ele tá querendo aí nessa situação? Tu concorda que ele não tá querendo que a empresa ela vá pro buraco, né? Óbvio que não. Ele quer que a empresa performe melhor. Ele tá apostando, na verdade, ele tá apostando na empresa. Ele quer a performance da empresa. Que tu tome melhores decisões, cara, vamos discutir no conselho, que são pessoas que são qualificadas, que têm experiência, vamos discutir isso aqui junto para evitar que uma pessoa só tome más decisões. Até porque, se ele castrar o cara e a empresa ir mal, é o dinheiro dele que tá em risco. Não. Então, no fundo, ele não quer que a empresa vá mal. Ele bota dinheiro esperando uma saída já, né? Então, assim, só que se o cara que recebeu essa grana não tem essa clareza, não tá maduro o suficiente para entender toda essa lógica, cara, não vai. Nem entra porque vai te frustrar. Melhor pegar dívida. Pega dívida. E o ponto que eu coloquei aqui para vocês, até com relação a sócio não é cargo dentro da empresa, é uma questão muito cultural nossa. Que o sócio ou o dono da empresa tem que ser o CEO da empresa, sabe? É uma cultura muito aqui nossa.
Porque se tu for para os Estados Unidos, a maioria dos sócios da empresa, se o cara não é do ramo, ele não participa, porque ele é sócio, ele quer que a empresa tenha uma estrutura profissional para gerar lucro, porque o sócio vive do lucro da empresa e da distribuição, é isso, ele quer que isso valorize, tá? E eu queria, eu vi isso, é muito louco, tá? Mas eu vi essa cultura, eu vi isso num filme do Batman. Sério, cara? Sério, cara. É engraçado, mas olha só, tá? E aí eu linkei com isso, tá? No filme do Batman, onde só introduzir um pouquinho pro pessoal entender, mas tipo, o Thomas Wayne, que é o pai do Batman, do Bruce Wayne, ele era um médico. Só que tinha as indústrias Wayne lá, que é um dos maiores picos lá de Nova York, lá de Gotham City, na verdade, que é a cidade, né? E ele era médico. E ele não atuava na empresa. E ele era o sócio majoritário. O que ele fazia? Ele tinha um conselho, ele tinha administradores, tinha um CEO, tinha presidente, e ele era o sócio majoritário. E o que ele fazia? Trabalhava no hospital. Cara, mas isso... Por quê? Porque ele era um bilionário. E aí tu viu isso com 12 anos de idade e pensou, vou trabalhar com eco. com equity. Cara, mas a gente não precisa ir muito longe. Só pra dar um exemplo com relação a esse tipo, o cara era médico, mas ele era bilionário. Sim. E o bilionário, ele virou bilionário porque ele era médico? Não. Não. Não era por conta do salário. Exato. Sabe? Caso de equity. Cara, a gente não precisa ir muito longe. Hoje, acionistas que têm uma maior participação em empresas de capital aberto conseguem votar e deliberar. Às vezes, com tantas ações ele consegue colocar a gente no conselho. Consegue colocar um cara que para ele é bom, que vai direcionar a empresa para um lugar bom, elege. Faz a eleição desse cara e coloca ele lá. Acionistas, na verdade, se for pensar em empresas de capital aberto, a maioria deles não trabalha lá dentro, né? Mas todos eles querem o fim social da empresa, que é o lucro, né? A empresa nasce com esse intuito, gerar lucro para acionista. Então, gente, para resumir, é um bom negócio tu receber investimento, mas tem que levar e ponderar tudo isso que a gente trouxe aqui em consideração. Eu acho que com isso a gente pode fechar esse nosso bloco aqui, acho que foi muito bacana ter o Sérgio trazendo essa visão de que dinheiro não é problema, o problema é ter uma empresa bem organizada e projetos saudáveis para te aportar esse recurso. E o Rafael aqui trouxe muitas visões em relação a tu ter uma segurança jurídica nessas transações, que é possível tu crescer de forma inorgânica comprando outras empresas, utilizando capital de terceiros, só que dentro de uma estrutura jurídica que vai deixar tanto o comprador seguro quanto o vendedor. E quem não está utilizando essas duas ferramentas no mercado, cara, tá ficando para trás, tá fora do jogo. Então, com isso, gente, quero encerrar aqui o nosso podcast, foi muito legal. Prazer em ter vocês aqui comigo. E eles querem deixar mais alguma mensagem para o pessoal antes de finalizar? Não, pessoal, eu acho que é trazer essa visão de novo para o empresário, tá? E reforçar muito de que, pessoal, vão ao mercado, analisem, estruturem primeiro dentro de casa, partam para o mercado e pensem na valorização do equity de vocês. Estruturar uma compra sadia para conseguir organizar, crescer e futuramente pensar na possibilidade de um exit, uma possibilidade de venda. Eu queria deixar a mensagem para o pessoal que não conhece sobre o mercado. A internet está aí trazendo toda a informação, né? Tem tudo muito disseminado, mas busquem uma ajuda, busquem não somente a informação, se isso está batendo, não somente a Visp está no mercado para trazer isso, mas tem outros players que consigam ajudar. Mas atente. Não busquem outros players. Não busquem outros players. Mas atente sim, né, para as oportunidades e a como que isso está refletindo, como que o mercado está trabalhando para tu continuar fazendo o crescimento da tua empresa. É isso aí. E eu quero convidar vocês a curtir esse vídeo, enviar aí para o seu amigo empreendedor, nos seguir também nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente, Pablo R. Constantino. O teu como é que é? C. Rafael C. Sérgio William Reis. Então é isso aí, foi um prazer passar por mais esse episódio aqui e até a próxima. Um abraço.